Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, obreiros, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, para a igreja, para o mundo, para todos nós, amém? Que Deus abençoe, meu irmão e minha irmã. Vamos estar lendo, hoje é dia 30 de maio de 2025, dia, mês e ano que Deus preparou para falar na palavra de Deus com muito amor, carinho e simplicidade. E vamos falar sobre São Marcos 14, 22 ao 26, sobre a ceia de Jesus Cristo. Vamos meditar o que é a ceia. Estarei lendo e depois orando para que o Espírito Santo coloque a palavra no nosso coração, no nosso lábio. 22. E quanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e disse-lhe, e deu-lhes dizendo, tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, abençoando, dando graças, o deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Querido Deus e bondoso Pai, essa é a tua palavra, meu Pai querido, meu Pai santo e amado. Deus trino e glorioso, e que o Espírito Santo coloque nossos lábios, nosso coração, nosso entendimento para esta palavra, Senhor. A ceia do Senhor dignamente possa ser entrada nos corações de cada um. Amém? Que Deus abençoe. Amados e queridos irmãos e irmãs, Igreja do Senhor, participante da ceia do corpo e do sangue de Jesus Cristo, pastores e obreiros, amigos de ministério, eu os convido a voltar-se para a palavra de Deus, porque Jesus Cristo, ele não só fez, mas ele ensinou. Nós vemos em Mateus 11, 23 a 25, em 1 Coríntios 11, 23 a 25, que Paulo disse, eu aprendi do Senhor, o que também vos ensino. Veja bem, Jesus Cristo foi o único, ele encerrou a Páscoa, participou da Páscoa e inaugurou a ceia do Senhor. Páscoa era o Antigo Testamento. Jesus Cristo cumpriu o Antigo Testamento na Páscoa e ali iniciou agora a ceia do Senhor. Enquanto ele comia a Páscoa, ele tomou o pão e o abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo. A palavra de Deus é fiel. O que Jesus falou é verdade, moço. Tudo que Jesus Cristo falou é verdade. Medite no seu coração e na sua mente. Você crê que tudo que Jesus Cristo falou é verdade? Então, se crê que tudo que Jesus falou é verdade, por quê? Porque não aceitam que
que o corpo de Cristo é a carne dele. Ele diz, tomar e comer, esse é o meu corpo. Você tem nojo de falar que está comendo o corpo de Cristo? Ele está falando espiritual. Quem toca no corpo do Cristo, ele diz em São João 6, onde os discípulos, muitos deles foram embora, os seguidores. Ele diz, quem não comer do meu corpo, do corpo do Filho do Homem, não beber o sangue dele, não tem a ele, nele a vida. Jesus Cristo, para mim, Jesus Cristo falou que é o corpo dele, eu vou morrer meditando na palavra. Cuidado com a semelhança. Eu vejo pastores, obreiros, doutores da lei, dizendo isso aqui é a semelhança do corpo de Cristo. Se você participa da semelhança do corpo, você é semelhante aos que são salvos. A vida em Cristo é participar do corpo, não da semelhança do corpo dele. A vida em Cristo é participar do sangue vertido. Por isso que a palavra diz por muito, não diz que é para todos, que nem todos participam dos cálices, dizendo estou participando do sangue de Jesus Cristo. É o meu sangue na nova aliança com o sangue do Senhor. E entende uma coisa, irmãos. Quando Jesus Cristo falou essas coisas, ele não tinha sofrido a prisão ainda. Ele estava aqui. E ele está dando o corpo dele vivo. Está ordenando. Esse pão é santificado, é o meu corpo. Toque, come, é o meu corpo. Comei dele todos. Então, meus amados irmãos, irmãs e irmãos, com respeito à ceia do Senhor, é o corpo de Cristo Jesus. Nós somos membros do corpo de Cristo se nós aceitarmos. Se nós aceitarmos que este pão, após orado, é transformado no corpo de Jesus Cristo. Tanto é, meus queridos, que eu não sei como está fazendo hoje as Assembleias de Deus, por exemplo. Tenho que falar da minha casa. Mas no passado, tinha uma pessoa responsável para fazer o pão da ceia. Após a ceia, o pedaço que sobrasse era exterminado, era lançado num buraco, ou colocado dentro de uma... de desfazer. Não podia jogar em qualquer lugar para animais comer ou coisa parecida. Ninguém que não era batizado poderia comer. O vinho que sobrasse, o suco, é lançado na pia. Meus amados irmãos, hoje eu não sei como está. Hoje nós participamos da ceia ou da hóstia, da Igreja Católica. Medite. Ora-se num pão e come-se uma bolachinha. Meus queridos irmãos e irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora a tecnologia está avançada. Amados, o tanto de diaconis e diáconos que nós temos na igreja, dava para, na ceia, 1 hora antes, preparar a ceia. Amados, você quer ter uma condição? Ore o pão,
ore o cálice na frente da igreja. Envia no recinto os irmãos que vai cortar esse pão e preparar o cálice. E depois entrega o cálice e o pão para o povo. Não tem trabalho nenhum para Jesus Cristo. Não faça que Deus entristeça. A ceia do Senhor é muito mais importante do que o batismo. Porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo não tem vida nele. O corpo de Jesus Cristo, ele cura. Qual é o tipo de enfermidade que a Bíblia diz que Jesus Cristo tinha no corpo dele, no sangue dele? Então, quando você come um pedaço do corpo de Cristo, está purificando o seu corpo, fortificando. Quando você toma o sangue de Cristo, está purificando o seu sangue. E espiritualmente está elevando você ao patamar celestial. Porque você tem participante do corpo e do sangue de Jesus Cristo. O culto da ceia é para ser ensinado, para que nós examinássemos a nós mesmos o corpo de ceia inteiro. O pecado que fizemos do altar à porta da igreja, todos os dias, até o momento de tomar a ceia. É dia de merecer, de derramar lágrimas, lamaço de canta, de pedir perdão ao Senhor e agradecer a Ele por dar a oportunidade de mais um mês que pecamos muito. Ele nos dá a oportunidade de reconhecermos os nossos erros e dá a oportunidade de participar do corpo e do sangue do seu Filho. Meus amados, vamos trabalhar voltados-se para o reino dos céus. Os pastores param de uau, gritam e pulam. Vamos voltar para a Bíblia. Jesus Cristo está vem buscar a igreja, mas a igreja que vai subir não está preparada. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Uma vez quando o Senhor destruiu a Sodoma e Gomorra, eu pergunto para os irmãos, quantas pessoas foram salvos? Era salvo na realidade ali. Tinha muitas pessoas que serviam a Deus, o Deus de Abraão. Tinha os moços que iam casar com as filhas de Ló e não quis. Aí você diz, só salvou dali, era salvos Ló, a esposa e duas filhas. Não, só Ló era salvo. A esposa, ao sair, olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Não era salva. As duas filhas, mas as filhas e Ló foram salvas. Não. Elas foram tiradas pela misericórdia de Deus. Entenda que quando saíram, que ela estava lá na caverna com o pai, elas já disseram uma para a outra, nessa terra não tem homem, e nosso pai está velho, e nós vamos ficar sem descendência. Vamos fazer o seguinte, vamos dar bebida para o meu pai, e ele fica bêbado, e nós deitamos com ele e teremos filho dele. Então, elas foram
teve um propósito de Deus. Deus tem um propósito, mas salvo com a mente era só Ló. Dessas duas filhas nasceu duas descendências que Deus teve tirado da terra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que muito se pega a volta de Jesus, não está preparada. Porque quando Jesus Cristo vier buscar a igreja, hoje, o dia que ele buscar a igreja, não vai ter nenhuma light no mundo. Porque o mundo, a igreja vai estar como Sodoma e Gomorra. Meu irmão e minha irmã, o pecado que hoje cerca dentro da igreja não é nem para se comparar com os pecados que vai estar vivendo a igreja. Porque o mundo vai estar inteiramente nas garras de Satanás. Isso que estão de errado hoje não é nada. A igreja vai estar pior do que o mundo hoje, hein? Quando Cristo buscar a igreja, o mundo vai estar irreconhecível. A igreja não está dando mais o valor na ceia, no corpo de Jesus Cristo. Hoje, imagina daqui a mais uns 50 ou 100 anos. Se você está entendendo? Se hoje o adultério não é pecado, daqui 50 anos nem o estupro é pecado dentro da igreja. Homem com homem, mulher com mulher. Você vai falar isso no mundo, dentro da igreja. Vai ter pessoas trocando a vida sexual, homem com mulher, para homem com homem, mulher com mulher, e dentro da igreja. Quando isso acontecer, Jesus vem buscar a igreja. Aquele homem, aquele casal, aquela mulher, aquele jovem, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Não é aquele que aceitar e aquele que estiver na igreja. Que perseverar, lutando contra as astúcias ciladas de Satanás. E que para o mundo e para quem pratica é coisas maravilhosas. Mas cuidado, vai ter mais para ser ressuscitado, para entrar nos reinos, do que para ser arrebatado. Porque não é todos que hoje que estão morreu, estão dormindo ou morreram porque Moisés morreu, que serão ressuscitados para a vida. E muitos que daqui para frente morrerão crentes, pastores e obreiros, não serão ressuscitados para a vida, e sim para a vergonha eterna. Mas terão mais para ser ressuscitado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do que para ser arrebatado. Aleluia. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Jesus Cristo tomou o cálice, o abençoou, deu graças e deu aos discípulos, e todos os discípulos tomaram do cálice. E Jesus Cristo deu graça e o abençoou. Você está entendendo? Por que Jesus Cristo disse sobre essas coisas? Deu graça e o abençoou, deu aos discípulos e eles a tomaram. Todos. Então foi que Jesus Cristo disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele não tinha morrendo, ele está vivo, mas é o meu sangue, o sangue da nova aliança,
derramado em favor de muitos, não é de todos. Medite na palavra do versículo 24. Tomar o cálice, todos, e ele disse, esse cálice que vocês tomaram é o meu sangue, que será derramado. Aleluia. Derramado em favor de muitos. É muitos que vão tomar e valorizar este sangue. Portanto, meus irmãos, ao participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo, não devemos preparar um discurso, não devemos preparar louvores, não devemos preparar para deixar o povo na ponta dos pés. Devemos voltar-se e colocarmos de joelho, de boca no pó, e após participarmos, louvar ao Senhor por aquele dia, por essa oportunidade, e subir para adorar o Senhor na oração, pelo privilégio que Ele nos deu de mais uma vez participarmos do corpo de Cristo e do sangue do Cordeiro. Meus amados e queridos irmãos, como é bom conhecer a Jesus. É muito melhor conhecer a Jesus Cristo do que ser um grande pastor. É muito melhor conhecer a Jesus Cristo do que conhecer o presidente dos Estados Unidos. É muito mais importante conhecer a humildade do Senhor Jesus Cristo do que conhecer a arrogância do ser humano. Um homem que deu o seu corpo em vida para que nós comesse desse corpo e tivesse vida. Um homem que deu do seu sangue para tomar, antes dele verter na cruz, para que muitos que participarem desse sangue tenham o direito da vida eterna pelo amor dele. Isto é amor de Deus. Muito amor de Deus em favor da humanidade, em favor do homem e da mulher que Deus o criou para a glória do nome dele. Agora o Filho de Deus está comprando com seu corpo, com seu sangue, com a sua alma. A tua vontade é salvar a humanidade. Mas nem todos serão salvos. É muitos, em favor de muitos que é lançado. Esse sangue de Jesus é a aliança, a nova aliança no sangue do Senhor Jesus Cristo. Você já imaginou, meu amado? Em favor de muitos não é de todos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Você já imaginou que lá na glória, no reino, no paraíso, tem videiras, que dali tirará o vinho, que é o suco, que é o sangue de Cristo espiritual? Meus amados e queridos irmãos, vamos referenciar a ceia do Senhor. Eu sei que muitos dos senhores e das senhoras não compreendem a dimensão desta palavra, a profundidade dessa palavra de Jesus Cristo, a importância da palavra, o conteúdo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Muitos deste mundo, pregadores da palavra,
pastores, doutores, não conhecem a profundidade desse poder. E não engane a vocês mesmos, também não julgam. Porque Nicodemos, doutor da época, que ensinava o povo de Deus, não conhecia essas coisas, não entendia. Muitos doutores, muitos grandes, que não me aceitam como seu companheiro de ministério, não entendem esse milagre, não entendem essa transformação. O que é a ceia do Senhor? É participar no corpo do Senhor Jesus Cristo. É participar da carne do Filho de Deus. É participar do sangue do Cordeiro. É ter a vida eterna como o corpo de Cristo e com o sangue do Cordeiro. É viver eternamente. Costumo dizer para os irmãos que o crente verdadeiro, o crente Abraão, crente Isaac, o crente Jacó, aleluia, o crente Eliseu, o crente Elias, eles não morrem. O João Batista, crente João Batista, não morre. O povo pensa que matou ele, não. Deus tomou, ele é vivo diante de Deus. O crente Jesus Cristo está no trono, na sua cadeira celeste, recebendo aqueles que participou, comeu do corpo do Cordeiro, sentindo o prazer de ter no seu corpo a carne do Cordeiro. Tomou o sangue do Cordeiro, esse é o sangue que o meu irmão jorrou na cruz do Calvário para me salvar. Jesus Cristo está recebendo aqueles que inventou lutas e perseguições e tribulações neste mundo, mas que suportaram até o final. Há quantos que perderam oportunidade de ser grande como obreiros por defender a palavra do Senhor. Jesus Cristo, naqueles dias, poderia ter feito uma revolução, mas ele veio fazer a palavra de Deus entrar nos corações, pelo Espírito com o qual ele ensinava. Em verdade, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, disse Jesus, eu vos digo que jamais beberei do fruto da vida, até aquele dia em que hei de beber convosco, de novo convosco, no reino do meu Pai. Jesus Cristo está esperando o último irmão, o último remanescente comprado pelo sangue dele. Não é todos, mas é muitos. E quantos que iniciaram a vida? Uma vida de santidade, de reverência, no decorrer da vida, por ter desertos, murmurações, leões russos se levantaram, nações que levantaram contra eles, posições, ministérios carnais. Quantos caminhos foram fechados e quantos, por obedecer ao homem, desviaram-se da vontade do Senhor Jesus. Ele disse
importa obedecer a Deus. A nenhum homem neste mundo chamar de pai ou de mestre. O vosso pai está no céu. O vosso mestre está no céu. Deus conhece os corações. Se nós lermos a Bíblia e meditarmos na palavra que nós pregamos, é o Espírito Santo que está falando. Esta é a palavra do Senhor. Naquilo que convém nós impor para o irmão, para a irmã, para a igreja, para que eles temam a palavra e obedeçam segundo a palavra. Por que não conversamos com essa igreja e dizendo para essa jovem, para esse jovem, molde os vossos corações, porque quem não comer do corpo de Jesus Cristo, do corpo dele, não tem a vida. E para não dizer que foi só a palavra do Senhor, ele ensinou para o apóstolo São Paulo, 1 Coríntios 11, 23 ou 25, eu aprendi do Senhor, o que também vos ensinei, disse o apóstolo São Paulo. Este é o meu corpo, este é o meu corpo que é partido por vós. Não é semelhança do meu corpo, isto é o meu corpo. Se você não crê, está desmerecendo a palavra de Deus. Você também não pode pregar que a palavra de Deus, tudo que o Senhor falou é verdade. Porque você ignorou esta verdade que Jesus Cristo falou e ensinou ao apóstolo Paulo. Como os demais discípulos que o seguiam em São João 6, você ignorou. Como pode comer o corpo deste homem? Meus amados e queridos irmãos, sejamos humildes, porque entrar na presença do Senhor Jesus Cristo, só aquele que come, que participa do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E ele disse, este é o meu corpo, que é repartido por vós. Tomai, isto é o meu corpo. Enquanto comia, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e lhe deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. E a seguir, Jesus tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, e todos beberam dele. Acabou de tomar e disse, isto é o meu sangue que vocês tomaram. Sangue da nova aliança será derramado por muitos. Essa passagem é bem sensível. Mas grave na sua mente e no seu coração. É derramado por muitos, não é por todos, porque nem todos vão aceitar a Jesus Cristo, nem todos vão ter o desejo de participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Muitos vão ter nojo de falar, comer carne humana. Esse é o corpo do nosso Salvador. Ele nos deu, nós não somos animais que estamos comendo a carne de alguém. Ele deu o seu corpo e nos ordenou que aquele que não comer do seu corpo não terá parte nele mesmo. Jesus Cristo está nos dizendo
Este é o meu corpo que é partido por vós. Meus amados, quando participarmos da ceia do Senhor, deveria ser um culto de reverência, de meditação na palavra, não de exortação. Digamos que eu estou na frente, eu estou meditando na palavra junto com os irmãos, orientando a igreja a pedir perdão pelos pecados que a igreja, cada membro tem cometido. Começando por mim, sou igreja do Senhor. Quantos pecados cometi esse mês? A misericórdia de Deus é grande. Ele me concedeu uma oportunidade que eu possa hoje estar pedindo a Ele perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas, para que eu participe da ceia junto com os irmãos. Igreja, não participamos da ceia para sairmos daqui com confusão na mente. Participamos da ceia para sairmos da igreja convicto que o Senhor nos perdoou antes de tocar no corpo do Cordeiro. Antes de participar do corpo, eu tenho que estar meditando, não julgando o irmão nem a irmã, julgando as minhas fraquezas, julgando a bondade de Deus sobre os meus feitos errados, pedindo misericórdia. Por isso o hino dispôs da ceia, em gratidão ao Senhor, porque eu estou vivo, depois de participar do corpo e do sangue do Cordeiro, depois de participar, de ouvir a voz do Senhor alegre, dizendo, eu não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia que eu bebo convosco lá, no reino dos céus, no reino de Deus. Isso é uma alegria muito grande, meus irmãos, para um homem, para uma mulher, que durante uma ceia, os 40 minutos, do início da palavra até a consumação da ceia, esteja sempre meditando os meus pecados. Senhor, o teu corpo é tão santo. Canta. Como pode eu comer do seu corpo com tanta impureza no meu coração, no meu corpo? Me perdoa. Eu quero participar da ceia para a vida e não para a morte. Porque esse corpo santo, batendo dentro de um corpo pecaminoso, que não examine, que não peça misericórdia, envenena, esse corpo santo vai entrar em choque com o pecado. Por isso que muitos desviam. Porque quando participa da ceia em pecado de mentira, de adultério, de fornicação, de ganância, altivez, arrogância, quantos participa da ceia e não fala a paz do Senhor para o irmão que está do lado? É enguiçado. E a igreja, meus irmãos, é o corpo de Cristo, nós somos irmãos. Minha irmã me perdoa, meu irmão me perdoa, igreja me perdoa. E se alguém me fez algo contra mim, eu já os perdoei. Para a glória do nome do Senhor Jesus, vamos participar da ceia. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo, quando entra no nosso sangue, se nós participarmos, a ceia com angústia, com tristeza, com mágoa,
É como uma injeção de penicilina aplicada na veia bata. É um choque térmico muito grande. Meus amados, eu vos digo em nome do Senhor Jesus Cristo, se uma oferta que você vai levar na igreja, no altar, quando for entregar essa oferta, você entender que você tem um irmão que tem problema, para deixar a oferta ali no altar e se consertar com o seu irmão e depois oferecer a oferta. Senão Deus não aceita. Quanto mais você vai participar da ceia do Senhor, sem se consertar com meu Senhor, com meu Jesus, com nosso Salvador, com nosso Pai Criador. Pedir perdão, deixar antes de participar da ceia, nós temos uma meia hora para meditar e pedir perdão em cada pecado. Quando participamos da ceia, do cálice e do pão, vai entrar em nós como remédio, como força espiritual e material. É curar a enfermidade do sangue, da carne e da alma. Meus amados, depois tendo feito tudo isso, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Você está entendendo? Tendo cantado um hino, depois de tudo isso, tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Não é muito cantarola. Ele fazia tudo isso e cantava um hino de louvor ao Senhor. Como Moisés, quando atravessou o Mar Vermelho, o povo de Israel louvaram o Senhor, agradecendo pela vitória. Jesus Cristo aqui após dar o ensinamento e todos participarem da ceia. Eu quero vos dizer que participar da ceia em pecado é para a morte. Judas, ele participou e o diabo entrou nele quando participou da ceia. Ele tinha um coração voltado para o pecado, ele já tinha conversado, acertado para entregar Jesus. Entrou o espírito da morte entrou nele. O dia da ceia é muito cuidado. Cuidado, não. É melhor não participar da ceia do que participar tomando a ceia como se fosse veneno, porque a sua alma, o seu corpo, o seu pecado tem distanciado de Deus. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe os pastores e obreiros. Não me queira mal, meus irmãos, eu vos amo em Cristo Jesus. Espero que os meus irmãos e minhas irmãs meditem nessa palavra. Ore por mim. Estarei orando por vocês. Enquanto o dia de vida eu estiver na terra, é para orar em favor da igreja, da liberdade dos irmãos e das irmãs, para falar as suas palavras, os seus problemas. Eu compreendo e digo para você, confessai as suas enfermidades, as suas lutas, seus pecados, controvérsia, e Deus o perdoará. Estarei orando. Que Deus nos abençoe. Pai querido e amado, há muito dia, Senhor, que eu desejo, até que o Espírito Santo termina, que pratique, Senhor, esse trabalho da ceia. Pai querido, Pai santo e amado, que os corações ouçam, Senhor, esta palavra e venha fazer a ceia para a vida e não para a morte. Pai, nesse dia, cura os enfermos, levanta os abatidos e oprimidos. Salva o nosso presidente, governadores, Pai, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, juízes, Senhor, Senado, salva este mundo, Senhor, perdoa os pecados da igreja, os meus pecados, receba, Senhor, essa palavra, que o Espírito Santo fale em cada coração, cura os enfermos, te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém.